Bom dia, meus amigos, muita paz. Agradecemos a presença de todos e enviamos o nosso abraço, ainda que virtual, àqueles que aqui estão presentes no auditório da casa e àqueles que nos acompanham pelo canal do YouTube da Cabaninha. Que possam os bons espíritos, os nossos guias espirituais, os trabalhadores espirituais e os trabalhadores encarnados vinculados a essa casa, estar juntos conosco nesses breves minutos, buscando apreender os ensinamentos espíritas, cristãos, que essa doutrina de luz, de conforto, de esperança nos oferece, para podermos melhor enfrentar as dificuldades que a vida nos impõe. Hoje vamos falar sobre a questão tão importante, tão sentida, tão esperada por todos, que é a questão do auxílio espiritual. E falar sobre o que é intuição, o que é inspiração, como é que a doutrina espírita nos esclarece a esse respeito. Não é? Todos nós carecemos de ajuda, de proteção, de auxílio, de amparo, desde que nascemos. Quando bebês, somos muito dependentes, em geral, das nossas mães, ou daqueles ou daquelas que tomam sobre os seus ombros a tarefa de cuidar de nós, de nos criar, como se costuma dizer. Né? Nessa primeira fase da infância, são essas criaturas que estão mais próximas de nós, nossos pais, eventualmente avós, tios, parentes, irmãos, sejam consanguíneos ou não, aqueles com quem contamos, a quem esperamos sempre recorrer diante das dificuldades, das menores às maiores que surgem no dia a dia das nossas vidas. Né? Entretanto, todos também vivenciamos momentos no decorrer da vida em que nos sentimos sós, em que temos a impressão de que não há a quem recorrer, de que ninguém ou nada poderá nos ajudar naquela determinada situação. Entretanto, o Espiritismo, mais uma vez trazendo-nos uma mensagem, uma informação, um esclarecimento com grande potencial de consolo, de conforto, de proporcionar esperança, vem nos mostrar que, vamos citar o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no capítulo 28. Literalmente, todos temos ligados a nós, desde o nosso nascimento, um espírito bom, que nos tomou sob a sua proteção. Esse espírito, dizem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, esse espírito desempenha junto de nós a missão de um pai para com seu filho, aquela missão de nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso através das provações da vida. E ele se sente feliz quando nós correspondemos à sua solicitude. E, ao contrário, ele sofre quando nos vê sucumbir. Não importa que nome tenha esse espírito. Muitas pessoas ficam preocupadas, o nome do meu anjo da guarda, quem será o meu guia espiritual? Ele pode não ser conhecido, principalmente nessa encarnação, até porque, se ele está no plano espiritual e nós estamos encarnados, né, não podemos nos conhecer nessa encarnação. Mas nós podemos invocá-lo, como diz as instruções no Evangelho segundo o Espiritismo,
como sendo nosso anjo guardião, nosso bom gênio, nosso guia espiritual. Não importa, não é? Aquilo que mais nos agrade, aquilo que mais nos inspire, aquilo com que temos melhor simpatia. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no mesmo capítulo 28, os Espíritos dizem o seguinte: além do anjo guardião, que é sempre um espírito superior, nós temos espíritos protetores, que, embora menos elevados, não são menos bons ou menos magnânimos. Contamos-los entre amigos, ou parentes, ou até entre pessoas que não conhecemos na existência atual, mas que conhecemos em existências anteriores. Esses espíritos nos assistem sempre com seus conselhos e não raro intervindo nos atos da nossa vida. Espíritos simpáticos são os que se nos ligam por uma certa analogia de gostos e pendores. Aí já é outra categoria, quer dizer, temos os anjos guardiões, né? E temos espíritos protetores, muitos, às vezes, que nos rodeiam. Sempre bons. Porém, temos espíritos simpáticos. E quando dizemos simpáticos, não significam que sejam necessariamente bons. Espíritos simpáticos são aqueles que se nos ligam por uma certa analogia de gostos e de pendores. E eles podem ser bons ou maus, conforme a natureza das nossas inclinações que, eventualmente, os atraiam. Isso é uma informação muito importante, porque no dia a dia, né, no vendaval da existência, na correria, como as pessoas costumam dizer popularmente, né, nós costumamos, nem mesmo nós espíritas, que temos essa informação, que acreditamos nisso, frequentemente nos esquecemos desse fato, de que esses espíritos nos rodeiam. E nos esquecemos de que, se tivéssemos um pai, uma mãe, um avô, um amigo muito querido ao nosso lado, naquele momento de dificuldade, certamente recorreríamos a ele em busca de auxílio. Mas essas criaturas estão ao nosso lado, ainda que invisíveis, né? Da mesma forma, provavelmente nós nos resguardaríamos, evitaríamos agir de determinadas maneiras não muito recomendáveis, não muito elogiosas, se estivéssemos diante de um pai, de uma avó, de uma mãe, né? Esquecendo-nos de que os espíritos estão acompanhando os nossos passos. Mesmo amigos, mesmo parentes, né? Então, da mesma forma que no dia a dia da nossa vida nos ligamos àqueles com quem temos certa analogia de gostos, de pendores, de virtudes ou de vícios, assim funciona para com os espíritos também. Então receberemos boas ou más influências em maior ou menor quantidade, conforme as nossas próprias inclinações, conforme as nossas próprias atitudes. Até porque nós não podemos esquecer que, apesar de tudo isso que a doutrina espírita nos aponta, nos esclarece, há um ponto fundamental que é o respeito ao nosso livre-arbítrio, principalmente dos espíritos superiores, dos bons espíritos. Eles vão sempre respeitar o nosso livre-arbítrio. Somos livres para fazer o que quisermos. Seremos escravos na hora de colher os resultados das nossas ações, né? Então, seja com relação aos espíritos mais superiores, né, que eventualmente possam nos assistir,
E cá entre nós, como diz o comentarista esportivo, vamos combinar, né? Na maioria das vezes nós não somos nenhum santo, nenhum espírito de primeira grandeza. Então não faria muito sentido também que nós contássemos, que nós exigíssemos, né, que o nosso guia espiritual, os nossos espíritos protetores fossem assessores diretos de Jesus Cristo, né? Mas é claro, sempre serão espíritos bons, melhores do que nós, ou que estão em melhores condições, ainda que momentaneamente, do que nós, para nos instruir, para nos orientar, para nos auxiliar. Mas para isso é preciso que nós, quer dizer, não é necessariamente preciso, mas é um facilitador, é um catalisador, que nós estabeleçamos essa conexão, essa ligação com os espíritos, sabendo sempre que eles podem e estão ao nosso lado, dispostos a nos ajudar, a nos orientar, respeitando sempre o nosso livre-arbítrio. Então eles não vão decidir por nós. E também não tem cabimento, não é, nós esperarmos que eles venham fazer por nós, realizar por nós as nossas tarefas, ainda mais as materiais, né? Não vamos esperar que eles arranjem um emprego para poder dar o sustento à nossa existência ou dos nossos familiares. Não vamos esperar que ele faça a manutenção do carro para evitar que o carro, no deslocamento numa viagem, quebre e nos deixe na mão, que vá lavar a roupa da casa, como esse caso que o pessoal do canal Humor e Espiritismo no YouTube, de maneira muito engraçada, né, de maneira leve, procura nos mostrar que nós devemos sim procurar estabelecer relação e estar abertos às boas influências, ao contato, ainda que mental, ainda que muitas vezes inconsciente, com os nossos espíritos familiares, mas não da maneira que, nesse caso aqui, essa senhora, cujo marido já havia desencarnado, faz, né? Com bom humor, isso ilustra, de certa forma, isso que nós estamos falando. Vamos assistir rapidamente esse vídeo. Não adianta, Sidney. Eu só vou falar com você depois que você me ajudar com a casa. Não é verdade? Nós temos que usar sempre o bom senso, né? Não vamos fazer como ela, que enquanto o marido não resolver os problemas do dia a dia da casa, ela não quer saber de conversa. Ele não está lá mais para isso, né? Se nós nos dispomos, né, a sintonizar, a compreender, a estabelecer esse contato, né,
nós, de certa maneira, abrimos o potencial das nossas mentes, né, do nosso perispírito, para bem receber tudo isso que a espiritualidade nos oferece. Da mesma forma, isso nos coloca em posição de acessar as nossas próprias reservas, os nossos próprios valores acumulados ao longo das nossas existências, da nossa experiência como espíritos imortais que somos, de tantas e tantas reencarnações, né? E usar daquilo que se chama intuição. O que é intuição? Intuição, muitas vezes erroneamente confundida com inspiração. Intuição é aquilo que vem de nós mesmos, né? É o conhecimento imediato e direto que coloca no mesmo momento o espírito em presença de seu objeto. Faz a ligação entre a mente física e o intelecto espiritual, nosso mesmo. De onde ela vem, a intuição? De uma série de conhecimentos adquiridos ao longo de múltiplas experiências do ser. É algo que lhe aflora a mente espontaneamente, de dentro para fora. Segundo o Livro dos Espíritos, temos acesso à intuição, por exemplo, quando acordamos de um sono em que não podemos lembrar do sonho que tivemos. Mas, de repente, apesar daquela lembrança nos faltar, as ideias passam a estar espontaneamente nos nossos pensamentos, como resultado de uma experiência que foi vivida e foi guardada para a hora de ser aplicada. Quando precisamos, ela está lá, simplesmente está lá, pronta para ser utilizada. Assim entendemos que a intuição simplesmente venha à mente, sem necessidade de ser transmitida por outra mente, uma vez que faz parte dos conhecimentos adquiridos ao longo da jornada evolutiva de cada um de nós. Portanto, a intuição é aquilo que vem do nosso inconsciente, vem dos arquivos de experiências vividas, né? Livros que lemos, contatos que tivemos, viagens que fizemos, problemas que enfrentamos e que eventualmente conseguimos solucionar ou não. Isso tudo vai sendo acumulado ao longo dos erros, dos tempos, das décadas, dos séculos, dos milênios, como nosso patrimônio espiritual. E esse patrimônio é como que um HD guardado lá, pode ser acessado, né? E na medida que nós desenvolvemos melhor esses nossos potenciais, nós estaremos melhor capacitados para acessar esse conhecimento. E a intuição, em muitos momentos da existência, ela tem um papel importantíssimo, né? Isso vale para tudo. Vale para os relacionamentos pessoais, vale nas questões profissionais. Muitas pessoas dizem que grandes homens de negócio têm uma intuição incrível para tomar decisões corretas que vão levá-lo ao sucesso dos negócios. E assim vale para tudo, né? Agora, inspiração já é uma outra coisa. Inspiração, nos ensinam os espíritos, inspiração. Aquilo era intuição. Inspiração é um estado de exaltação emotiva, de íntima e misteriosa iluminação. É aquilo que nós buscamos, não dentro de nós, mas ao nosso redor, para produzir certos resultados que esperamos. A luz, aquela eureka, aquela lampadinha, o ponto inicial do pensar. Diz Chico Xavier, Emmanuel, através da mediunidade do Chico Xavier, no livro Seara dos Médiuns, inspiração é a equipe dos pensamentos alheios que aceitamos ou procuramos. Inspiração é simplesmente a forma dos espíritos nos transmitirem seus avisos.
ensinamentos e instruções. Nós recebemos as ideias espontaneamente, como numa transmissão instantânea de uma mente para outra, como um sopro de luz dos amigos espirituais. Então a inspiração vem de fora. A inspiração, nesse caso a que nos referimos, então vem dos espíritos. Pode vir de uma outra pessoa encarnada também, que também é um espírito apenas que é encarnado, né? Quando nós dizemos assim, às vezes até a inspiração é usada como subterfúgio para o plágio, simplesmente, no campo artístico, cultural, na literatura, na música, enfim, nas artes, né? Muitas vezes, até na ciência, muitas vezes isso é dito, o sujeito diz assim, eu me inspirei na obra de fulano. E isso é muito vago, é muito amplo, né? Eventualmente pode ser que tenha sido simplesmente uma cópia do que outra criatura produziu. E aí é o que se costuma chamar de plágio, né? Inspiração vai além disso, né? É claro, como dizia todos devemos nos lembrar do Chacrinha, né? O famoso velho guerreiro que dizia que na televisão nada se cria, tudo se copia. O mundo, de certa maneira, funciona assim, né? Porque tudo vai progredindo. Uma ideia evolui até certo ponto, alguém expande ainda mais aquela ideia, mais adiante outro vai expandir ainda mais e tudo vai crescendo, tudo vai progredindo, tudo vai gerando novas coisas, né? A gente vê como é que funciona, por exemplo, o desenvolvimento tecnológico. Começava lá com um computadorzinho que mal podia fazer as operações matemáticas básicas e em pouco tempo, num acúmulo, né, de ideias que vão se sobrepondo, chega ao ponto que nós estamos hoje. É, portanto, tanto quanto a intuição, a inspiração, muito importante para nós, né? E para que nós possamos fazer bom uso dela, é preciso que estejamos bem conectados, né, com o bem, com o bom, com as boas ações, com as boas criaturas, com os bons exemplos, né? Que beleza se todos nós nos inspirássemos somente nos bons exemplos, né? E se estivéssemos, como se diz popularmente, ligados nas boas inspirações, que estejamos certos. Os espíritos superiores, os nossos espíritos familiares, os nossos amigos espirituais estão sempre a nos oferecer, né? Não esquecendo que os espíritos que também desejam o mal, desejam que sigamos os maus exemplos dele, também fazem a mesma coisa. E se nós estivermos ligados com eles, corremos o risco de receber inspirações negativas, né? Lembrando sempre que os espíritos respeitam o nosso livre-arbítrio e que cabe a nós trabalhar, realizar, passar pelas experiências, pelas provas que nos cabem passar, né? De preferência, sem muita reclamação, né? Sem revolta, sem rancor e sem preguiça também, né? Porque às vezes a gente corre o risco de, sabendo que podemos contar, além das pessoas encarnadas que estão ao nosso redor, que podemos contar também com a espiritualidade superior, com o alto, com a providência divina, né? Nós corremos o risco de cair na armadilha, como o nosso amigo aqui também do canal Humor e Espiritismo, né? Cair naquela armadilha que, aliás, virou até sinônimo pejorativo de certas atitudes na política, que é o chamado toma lá, dá cá, né? Não podemos cair nessa esparrela
de fazer para com a providência divina, para com os espíritos superiores, para com os guias espirituais, com aqueles que nos inspiram, que poderiam nos inspirar, esse regime de toma lá da cá, né, eu faço alguma coisa e quero receber isso em troca. Vejam como é que o nosso amigo aqui do canal Morro Espiritismo mostra isso com muito bom humor, como sempre. Pai, o senhor está vendo que eu estou aqui de joelho hoje, é uma súplica muito importante que eu tenho para fazer. Eu não estou querendo cobrar o senhor, pelo amor de Deus, não é isso. Mas eu fiz uma lista. Amar o próximo, eu amo o próximo. Eu amo o próximo, eu amo o próximo do próximo, o próximo do próximo do próximo, que já não é nem tão próximo, assim eu tô amando também. Pra garantir, eu tô pegando um raio aqui de 1 quilômetro, tô amando. Se aproximou, amei. Caridade, eu faço. Eu sou um cara caridoso. Essa semana mesmo juntei um bocado de roupa aqui que não tava dando em mim, que eu engordei um pouco, doei mesmo, sem problema. Na rua, quando estou andando, se aproxima o irmãozinho menos favorecido, meu pai. Que chega pedindo um dinheiro, quando eu tenho, eu dou, eu bato papo, eu nem ligo para aquele cheiro de CC, aquela coisa da pessoa que não toma banho há muito tempo, não tô aqui para julgar, podia ter tomado banho? Podia, tem tanto lugar aí que a pessoa enfim, tem chafariz, não interessa, tô ali, amando, prendi a respiração e tô aqui. Orai e vigiai. Oro toda noite, como o senhor pode ver. Vigiar, então, estou vigiando direto. Eu sei de tudo que está acontecendo comigo. Eu estou sempre me vigiando. Quando eu menos espero, eu vigiei. Ó, honrar pai e mãe. Eu sou manso. Eu deixo ver as criancinhas. Eu dou minha cara a tapa, entendeu? A outra face eu dou. Eu tenho face, eu tenho uma bochechona boa. Eu zerei o Sermão da Montanha várias vezes. Eu não estou dizendo que sou um espírito de luz. Humildade. Só anotou aí? Eu não quero cobrar, senhor, como disse, mas tá certo o que eu tô passando. Eu tô desempregada há 8 meses. A Juliana, minha mulher, me deixou pra ficar com outro cara. Eu tô devendo cheque especial, eu tô enterrado. Não tô cobrando, não. Eu sei que se o senhor disser assim, não, é assim que tem que ser, aceitei, porque o senhor é o que sabe de tudo. Tô aqui pra sofrer, entendeu? Se for preciso, mas vê aí se é isso mesmo, porque, ó, eu sei que é muita coisa para resolver. Imagina, o senhor tem um universo inteiro para tomar conta. É muito buraco negro, muita galáxia, uma humanidade enorme, muita gente, muitas moradas na casa do meu pai, né? Muita morada, o senhor também podia ter feito um pouquinho menos de morada. O senhor sabe de tudo. O senhor tá ligado assim em várias coisas. Como é que o senhor vai saber o que tá rolando comigo, Alberto, aqui de Madureira? Não dá, mas tem um ditado aí que diz que não cai uma folha da árvore que não seja do seu conhecimento. Pai, o que tem a folha? O senhor precisa focar, prioridade, não importa, tem milhões de árvores, as folhas caem mesmo, não vão passar do chão. A árvore não vai morrer. Custa o senhor tirar o foco um pouco da folha da árvore e botar no meu cheque especial? Pela sua vontade, o Senhor é onipresente, onipotente, tudo. Pela sua vontade, eles aumentam o meu limite, entendeu? Sem consultar Serasa, sem consultar SPC, Deus é 10. O senhor... Pai, eu não quero cobrar, não. Se o senhor achar que é isso mesmo, Alberto tem que se lascar, vamos lá. Mas se não for isso, pai, dá uma aliviada aí. Ok? A gente tá combinado, né? Então tá bom, então eu vou dormir. É assim, muito obrigado pela minha família, pela minha saúde, a minha vida, enfim, blá blá blá, aquela coisa que eu falo sempre, tá? Assim seja. Eu estava vendo você aqui fazendo sua prece e você estava fazendo uma lista de cobrança, cobrando a providência divina, é isso mesmo? Não é cobrando, não. Eu tava assim, só dando uma relembrada e mostrando como é que eu tô indo direitinho nas coisas, né? E mereço um alívio. Sim. Nós temos uma lista aqui sua também, ó. Esse livrão aí? Sim. Isso é coisa que eu vou ganhar? Não. É uma lista de cobranças sua, de dívidas passadas. O quê? Isso. Você está pretendendo pagar agora tudo de uma vez? Não. Parcela isso aí? Já estava parcelado. Ilusão de ótica. Eu não tô vendo ninguém. Isso é sonho, eu não tô vendo espírito nenhum. Não tem livro nenhum aqui. Ó, sumiu. Não, quer ver, ó. Não é por aí, claro. Diz o ditado popular do qual nós devemos nos lembrar sempre. Deus ajuda quem sempre madruga. Trabalha e confia que o auxílio virá. Né? Como diz Emmanuel,
através da psicografia do Chico Xavier. O problema que te preocupa talvez te pareça excessivamente amargo ao coração. E tão amargo que talvez não possas comentá-lo de pronto. Às vezes, a sombra interior é tamanha que tens a ideia de haver perdido o próprio rumo. Entretanto, não esmoreças. Abraça o dever que a vida te assinala. Serve e ora. A prece te renovará energias. O trabalho te auxiliará. Deus não nos abandona. Faze silêncio e não te queixes. Alegra-te e espera, porque o céu te socorrerá. Por meios que desconheces, Deus permanece agindo. Muita paz. Que possamos todos, então, captar as boas inspirações dos nossos guias espirituais, desses espíritos que assistem aos trabalhos desta casa, enviando a eles e aos trabalhadores do plano físico que aqui mantém essa instituição para nosso benefício, as nossas melhores vibrações de carinho, de fraternidade, de gratidão. Que possamos retornar aos nossos lares com os corações mais leves, com as mentes um pouco mais clareadas para o convívio fraterno e o enfrentamento mais tranquilo das dificuldades normais da vida. Que assim seja.